1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Vamos inclinar nossas cabeças, elevar o nosso Deus, nossos corações, nossas mentes. Senhor, em nome do Senhor Jesus, oramos a Ti. Aplica, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações, ensina-nos. Dependemos do Teu Espírito Santo. Ó Pai, nos ajuda a entender os Teus oráculos, a Tua palavra, a Tua vontade, e que nós possamos passar do entendimento para a prática, segundo a virtude, segundo o poder do Teu Espírito. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, eu vou estar tentando explicar para os irmãos os oráculos de Deus, né? A vontade de Deus, a revelação de Deus, a palavra de Deus, que é aquilo que a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus é a Bíblia. Fora da Bíblia não há a palavra de Deus. Ela, como disseram os reformadores, né? No Sola Escritura, é a palavra de Deus que traz juízo sobre a palavra do homem. E nenhuma palavra fora da Escritura é palavra de Deus, porque Deus é fiel àquilo que Ele colocou nas Escrituras. A Escritura não é um acidente. A Escritura, ela passa pela mente de Deus, por um planejamento que Ele fez desde a eternidade. Por isso nós somos fiéis às Escrituras. Então, tendo Cristo sofrido na carne, o Senhor Jesus sofreu na carne, nós devemos ter o mesmo pensamento. Armai-vos também do mesmo pensamento, né? A nossa vida na carne não é um shopping, né? Não é uma constante diversão. O apóstolo Pedro estava preocupado com aquela igreja para a qual ele escreveu, que estava passando pelo sofrimento, pela tribulação. Aquela igreja, muitos deles haviam sido queimados vivos, né? Eu não sei se os irmãos conhecem essa parte da história, mas o imperador Nero incendiou a igreja, né? Ele colocou muitos crentes com piche, enchia de piche, colocava na estaca e colocava fogo para iluminar a cidade de Roma. Isso é interessante, porque lá em Atos, no capítulo 2, quando fala do Pentecoste, fala das línguas de fogo. Fogo na Bíblia sempre representa juízo, né? O juízo purificador. Atos 2 representam as nações que estavam agora conhecendo o poder do Espírito Santo. Línguas de todas as nações sendo faladas o Evangelho. E quando nós lemos 1 Coríntios 14, versículo 22, aqueles sinais de fogo, né, aquelas línguas de fogo são explicadas em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. De sorte que as línguas, né, esse sinal das línguas que foi dado ali aos judeus, as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Por que isso aconteceu? Versículo 21. Na lei está escrito. O que está escrito na lei? Falarei a esse povo, ao povo judeu, por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então as línguas em Pentecoste, aquelas labaredas de fogo, elas representavam o juízo de Deus, a reprovação definitiva de Israel como povo de Deus até então, único povo. A Escritura só estava em uma única língua, no hebraico, e um pedacinho no aramaico. Por quê? Porque havia só uma língua em que se adoravam a Deus verdadeiro, a língua dos judeus. E a partir do Pentecoste, então, o Evangelho é aberto a todos os povos, e os judeus, então, são submetidos a um juízo, que depois vem por perseguição, por destruição do templo, e uma sequência muito grande de juízos que são
depositado sobre a nação de Israel. E que até hoje o povo mais odiado em todo o mundo continua sendo o povo judeu. É só você assistir o jornal e você vai ver como é que eles se referem aos judeus, né? E o quanto ele ainda é um povo odiado pelas demais nações. Mas Deus tem controle sobre tudo isso. E o apóstolo Pedro, vendo a perseguição que estava sendo montada sobre a igreja, e até os próprios judeus ajudaram a perseguir a igreja no seu início, porque infelizmente a maior parte deles não se converteu, né? Versículo 2, 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, a purificação que vem através do juízo, e que tende a destruir a força da nossa carne, certamente é algo que vai nos ajudar a viver uma vida mais humilde, mais centrada no nosso Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borrachices, que são as bebedices, né? Orgias, bebedices, e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Normalmente, quando a pessoa se converte e deixa aquela vida antiga, ele passa, obviamente, a ser causa de escárnio, de deboche dos outros, né? Os amigos na escola, os amigos no trabalho, né? Quando vem o crente se comportando de forma honesta, de forma correta, a tendência natural é o deboche. Todo mundo está fazendo, só você que vai contrário à maré, contrário aos roubos, contrário à prostituição, contrário à mentira? Sim. E quando o crente diz sim, então ele passa a sofrer o escárnio, né? A sofrer a perseguição. E o que Pedro está dizendo é que muitas dessas perseguições não são para nos desanimar, mas pelo contrário. Ele começa o versículo 1 dizendo assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, não queira ser diferente do seu Senhor. Versículo 1. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Quando a carne passa por sofrimento, e nós devemos a cada dia ir matando a nossa natureza carnal, né? As irmãs que vão fazer o curso com as crianças, eu achei fantástico, porque é baseado no ensino do Spurgeon. E ele ensina que a criança, desde pequena, deve aprender a ouvir o não. Ela deve aprender que a sua carne não deve prevalecer. Ela deve aprender submissão à autoridade, porque ela não nasce sabendo, ela não nasce boazinha. A Bíblia diz que ela nasce debaixo do pecado original. Ela não nasce pronta para ser um vencedor, ela nasce pronta para ser um malfeitor. E a correção, a disciplina, por quê? Porque ela nasce em pecado, ninguém nasce convertido. Nós só ficamos convertidos quando nascemos pela segunda vez, que é o novo nascimento. Nós nascemos perdidos. E a correta disciplina vai ajudar essa criança a vencer a sua natureza carnal, a vencer o mal que já está no seu coração desde o nascimento. Ela já nasceu com essa herança. Por isso esse curso é muito precioso, né? Parece que o livro é aquele Pescadores de Crianças. Esse livro é um espetáculo, Eu incentivo os irmãos a lerem, a fazer o curso. Eu não dou aula para criança, mas o livro é um espetáculo. Vale muito a pena para nos orientar no cuidado, né, com os nossos bebês. Versículo, então, continuando, tá? Eu falei desse assunto por causa da questão da disciplina e o que ela faz na nossa carne, né? Que é um inimigo que nós já nascemos com ele. E no versículo 5, esses homens que difamam o Evangelho, né? Versículo 4, desculpe, 1 Pedro 4:4. Por isso, difamando-vos, estranham, né? Que não concorrais com eles
ao mesmo excesso de devassidão, as mesmas coisas que estão por aí no mundo, que o crente ele se desvia. Essas pessoas, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Ou seja, o Senhor Jesus vai julgar a todos. Mesmo depois da morte haverá julgamento, né? E um julgamento severo. Por isso nós devemos confiar no nosso Deus. E quando nós somos perseguidos ou injustiçados, nós não devemos jamais buscar vingança, que é o que nós aprendemos em Romanos 13. Nós devemos orar, abençoar aqueles que nos perseguem e entregar na mão de Deus. Deus é santo, é justo, vê todas as coisas, nós devemos confiar no método dele. Versículo 6, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos. Eu já vi gente lendo que o evangelho foi pregado a mortos, aí ele fala assim, então eu fui lá no centro espírita, né? Aí chamei lá o morto para pregar para ele. Isso é um absurdo, né, irmãos? Mas a Bíblia, ela é cheia de armadilhas, tá? Isso que eu quero deixar com os irmãos. A Bíblia ela é interpretada pelo Espírito Santo. Portanto, essas armadilhas são para o nosso bem. É aqui que vai haver a diferença entre aquele que é movido pelo Espírito e aquele que é movido pela carne. Por isso a tentativa nossa é ajudar os irmãos à interpretação correta da Escritura. Para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. O que Pedro está dizendo aqui era um contexto de perseguição. E haviam muitos crentes que haviam sido queimados na fogueira mesmo. Morreram mesmo. E aí, havia na igreja aquele sentimento. E aí, o que aconteceu com aquelas pessoas que receberam o evangelho da graça, receberam a fé, e ouviram aquela mensagem assim, lá de Jesus em João 11, 26. Aquele que crê em mim, jamais verá a... mas morreram. Então, havia naqueles crentes esse sentimento, mas olha, ô Pedro, esse negócio aí que você fala que quem crê em Jesus jamais verá a morte, eu acho que não é verdade, porque o meu avô, ele creu no Evangelho e morreu. Então, Pedro está dizendo, olha, você não entendeu, o Evangelho foi pregado também a essas pessoas que morreram, e para nós que agora estamos vivos ainda, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, mesmo que Nero julgou eles e mandou matá-los, mesmo Nero tendo feito isso, eles vivam na eternidade segundo o Espírito, segundo Deus. Amém, irmãos? É assim que interpreta a Escritura. Tem que ter um contexto, porque o Espírito Santo escreveu toda a Bíblia. Então, para a gente ter uma mente moldada conforme a Escritura, nós temos que ler toda a Bíblia inteira, mesmo aqueles livros lá que você não gosta de genealogia, tem que ler tudo. E isso vai moldar o nosso pensamento. Eu também não gosto, né, irmão? Quando entra naquela parte de genealogia, é um desespero. Então, tem que ler. Porque a mente vai sendo moldada pelo Espírito Santo, e Deus usa a Escritura, porque Ele é fiel àquilo que Ele fez. Ele não nos deu a Escritura para enfeite, por acidente, mas para que ela seja o ponto de inflexão, ela seja justamente aquilo que vai ser trabalhado pelo Espírito Santo para o nosso bem. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Aqui fim não é o the end. Lembra nos filmes antigos, the end era o fim do filme, mas aqui não é, tá? Fim aqui é finalidade, tá? Finalidade, objetivo. O que Pedro está dizendo é que Deus tem um plano perfeito, e mesmo que aqueles crentes estavam sofrendo, estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos, Deus estava cumprindo um plano maior. Ele tinha um objetivo naquilo. Então Pedro está dizendo, vocês fiquem tranquilos, mesmo debaixo da perseguição, porque o fim, o objetivo final de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem dos vossos corações. Ou seja, criteriosos e sóbrios. Lá em 1 João, capítulo 3, ainda antes, vamos ver Romanos 13, 12, tá? Depois a gente vai para 1 João. Romanos 13, 12. Vamos ver ali a mensagem. Romanos 13, 12.
vai dizer assim: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. E aí, eu vou convidá-los a 1 João 3,3, né? 1 João 3,3, lá no finalzinho. Apocalipse também 22:20, o Senhor Jesus diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. E 1 João 3,3, ele vai dizer o seguinte: e assim mesmo, para os irmãos entenderem, né, o contexto. Aquele que está em Cristo, né? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou, versículo 2, não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele, o Senhor Jesus, se manifestar ou voltar para a sua igreja, Ele vai transformar os nossos corpos, né? Esse corpo terrível, né? Carregado de pecado, ele vai ser transformado completamente, né? E seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, né? Seremos imortais, seremos transformados. E aquele que está em Cristo, a si mesmo se purifica. Todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, qual deve ser a esperança da igreja? A redenção final, a salvação final. Mas por que Pedro está dizendo, então, para aquela igreja, que eles deveriam se apegar ao fim das coisas, ao objetivo final das coisas? Porque se você fosse lá, naquela época, pregar para aquela igreja sobre prosperidade, venha para a igreja e resolva os seus problemas financeiros, sentimentais, emocionais e de saúde, eles iam rir na sua cara se você pregasse isso. Porque quem entrava na igreja era morto por Nero. Então o que Paulo está dizendo? O que Pedro está dizendo? Olha, sede criteriosos e sóbrios. Procura entender a Escritura. Você não pode pregar o Evangelho dessa maneira, porque é mentira. A esperança do crente não é nesta vida. Mas e se nessa vida Deus nos abençoar e nos der boa saúde? Aleluia. E se Ele nos der perseguição? Aleluia. E se Ele nos der falta de amigos e injustiças? Aleluia. Porque a nossa esperança não é nesta vida. Mas Deus é capaz de fazer coisas boas para os seus filhos? Sempre. Sempre. Ele é capaz de nos abençoar com saúde, com prosperidade? É capaz, graças a Deus por isso. Mas a nossa esperança não deve ser esta. A nossa busca de Deus não deve ser pelos presentes e coisas que Deus pode dar, e sim por Ele mesmo, pela pessoa dEle, por conhecê-lo. Por isso que a carta de amor que Ele nos deixou, que é a Bíblia, que representa o caráter dEle, precisa estar na nossa mente. Eu fui desafiado, e fiquei numa situação difícil, um amigo meu islâmico. Aí ele falou assim para mim: Assir, servimos ao mesmo Deus. Como eu não tinha tempo, eu não respondi, fiquei quieto e fui embora. Mas eu não sirvo o mesmo Deus que ele serve. Infelizmente não. Eu não sirvo o mesmo Deus que os católicos servem. Infelizmente, não é o mesmo Deus. Por que não é? Porque Deus, irmãos, Ele tem um caráter. Se você hoje, vou falar para as esposas, recebesse uma carta falsa do seu marido, e falando tudo sobre o seu marido na carta, quando você lesse a carta, você ia saber que ela é falsa ou não? Eu tenho certeza que a Jéssica, se recebesse uma carta falando a meu respeito, e não fosse minha, ela ia saber que não é minha. Por quê? Porque a pessoa que conhece o seu marido, ele conhece o seu marido, ela sabe como é que o seu marido é. E como que nós sabemos como que é o nosso noivo? A igreja. Aqui, ó, está na carta dele. Se nós não formos capazes de entender quem é o nosso Deus, como Ele é, através das Escrituras, significa que somos uma noiva que não conhece o seu noivo. E no dia do casamento, vai beijar o homem errado. É uma pena. Vai beijar o capeta, com chifre, garfo e tudo. Então é preciso conhecer o caráter. Eu ia responder isso para o muçulmano. Eu ia falar: meu Deus não é o mesmo que o seu. Porque o caráter do meu Deus, as características dele, eles são diferentes do seu Deus.
As características do meu Deus estão na Escritura. Quando eu leio a Escritura, eu conheço o meu Deus. Eu sei como Ele é. Eu sei como Ele pensa. Eu sei o quanto Ele é grande, majestoso, tremendo e santo. A Escritura me traz isso. Quando você lê o seu Alcorão, você está lendo as características de um outro ser, que não é o meu Deus. Por isso, não é o mesmo Deus. E quando alguém distorce as Escrituras para o seu benefício, para impor um pensamento que ele tem, e distorce as Escrituras, ele está servindo um outro Deus, e não o Deus da Escritura. Isso é importante que esteja na nossa mente. A nossa mente tem que ser banhada com a Escritura. Para quê? Para que quando a gente veja algo errado, a gente reconheça que é errado. A gente fala, não, eu não aceito isso, porque não está de acordo com os oráculos de Deus. É isso que Pedro estava trazendo para aquela igreja perseguida, aquela igreja sobre aflição. Então ele diz assim: sede criteriosos e sóbrios, a bem dos vossos corações, das vossas orações, a bem das vossas orações. Porque quando a oração, ela não é baseada no que a Bíblia ensina, ela é baseada no coração do homem. Ela é baseada naquilo que o homem gostaria, naquilo que o homem pensa. E nós, irmãos, nós gostamos de conforto, de massagem no ego, tudo isso que nós gostamos. Então a oração que não é criteriosa, baseada na Escritura, que não usa textos das Escrituras, ela tem uma grande chance de ser contrária à vontade de Deus. Então vamos lá, versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Isso é fundamental. Pedro sabia que aquele ensino que ele estava dando poderia trazer alguma dificuldade para a igreja, porque uns iam obedecer e outros não iam querer obedecer. Então Pedro vai dizendo assim: olha, acima de tudo, tenha amor pelo seu irmão. Mesmo que ele tenha alguma dificuldade com a Escritura, que ele caminhe mais devagar, que ele não aprenda rápido, que ele ame. Isso é fundamental, porque o amor cobre multidão de pecado. Quando eu já vi gente falando, o amor cobre multidão de pecado, né, irmão? Assim, então não precisa exortar, não precisa disciplinar. Não é isso que está escrito aqui, irmãos. Não é isso que está escrito aqui. Por que que não é? Porque a Escritura não pode ir contra a Escritura. Quando você lê lá em Mateus capítulo 18, o Senhor Jesus ele vai orientar sobre disciplina na igreja. Quando ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados, não quer dizer que você tem que ver o erro e achar bonito, e não fazer nada. Põe para debaixo do tapete, faz que nem os políticos, que nem o STF, tudo para debaixo do tapete. Não é assim. Nunca foi assim. O amor cobre uma multidão de pecado é no sentido de que coloque o amor como um juiz. Discipline com amor. Assim como as irmãs vão aprender a disciplinar os filhos com amor nas Escrituras, isso é verdadeiro amor. Disciplina não é ausência de amor. Disciplina é prova de amor. Então Mateus, no capítulo 18, ele vai dizer assim, capítulo 18, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Não faça fofoca. Não coloca um contra o outro. Tenha amor por esse irmão, ele pecou contra você. Não joga isso no ventilador, não. Se ele pecou contra você, vai, fala com ele amorosamente. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Isso é prova de amor. Isso é maravilhoso. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo. Aí sim vai ser necessário pedir ajuda para a igreja, pedir testemunhas, conforme a lei de Moisés ordenava. Toda palavra, para que 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Isso é interessante, lembra da mulher adúltera? Eles iam apedrejá-la. O Senhor Jesus falou, quem que viu o adultério? Né? Porque a lei dizia que quem viu o adultério tinha que jogar a primeira pedra. Quem que viu? Quando ele falou quem que viu, quem que não tem pecado, quem que não está de safadeza, joga a primeira pedra. Os caras foram embora. Porque eles não tinham visto, aquilo ali era uma armação. Então, quando a Bíblia ordena, lá na lei, que somente aquele que foi testemunha do mal feito é que poderia ser testemunha para condenação do malfeitor. Então é isso que o Senhor Jesus está ensinando. Ele não está ensinando que o amor encobre no sentido de jogar para debaixo do tapete. Não é isso.
é que o amor derrota o pecado. Quando a disciplina é amorosa, ela derrota o pecado. Isso é que vence o mal. Então ele está dizendo assim que o amor, ele cobre, porque ele destrói uma multidão de pecados. E a disciplina amorosa faz isso. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Continuando em 1 Pedro capítulo 4, continuando então a leitura, né? Aqui tem um desafio, né? Que é muito maravilhoso em relação aos pequenos grupos, né? Aquele que abre a porta da sua casa, né? Versículo 9: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Isso é uma dificuldade, né? Até para quem, as mulheres que gostam da casa muito limpa, tem dificuldade com a hospitalidade, né? Eu, por exemplo, às vezes eu tenho dificuldade. Por quê? Porque normalmente a hospitalidade ela vai tirar o nosso conforto, né? Glória a Deus por isso. É um aprendizado, né, que nós precisamos ter. Então, sede mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, sem murmuração. Isso é interessante que lá em Hebreus capítulo 13 diz que muitos irmãos que usaram da hospitalidade, sem saber, hospedaram anjos. Isso é muito bacana. Naquela época, quando os missionários iam para Paulo, por exemplo, na primeira, segunda, terceira viagem missionária, não havia o Candeias, né? Não tinha uma rede hoteleira. E se tivesse, ele também não teria dinheiro, não seria sócio do Candeias. Ele era, coitado, a situação dele era sempre grande dificuldade de dinheiro. Então, o que ele fazia? Normalmente, ele se hospedava na casa de algum irmão. Isso é interessante, que isso era uma regra da igreja. Aí, surgiram também os comerciantes, aqueles que se aproveitavam disso, né, para ficar comendo na custa dos outros, que também acontece hoje em dia, esse tipo de tristeza, né? Mas o que a palavra de Deus diz, era para exercitar a hospitalidade. E aí eu queria mostrar aí para os irmãos, em Romanos capítulo 12, versículo 13, né, nós estamos estudando Romanos, e tem uma regra, né, interessante aqui, também sobre esse assunto. Compartilhai as necessidades dos santos. Quando ele fala necessidade dos santos, realmente num contexto de sofrimento, né? Porque às vezes tem santo, irmãos, que ele é meio abusado, ele está sempre em necessidade, não gosta de trabalhar, né? E gosta de sugar o sangue do outro. Isso aqui não está certo, não é isso que a Bíblia está dizendo, né? Praticar a hospitalidade. Isso aqui é algo é um ensino das Escrituras. A hospitalidade, desde lá de Deuteronômio, no capítulo 14, ela já era incentivada. E para o Evangelho se espalhar, os apóstolos, muitas vezes, tinham que dormir nas ruas, quando não tinha nenhuma casa, nenhum crente ali para eles se hospedarem, né? Porque normalmente eles não tinham dinheiro, né, até para ficar naquelas hospedarias mais baratas, que foi o caso do Senhor Jesus, né, quando nasceu, né, não tinha lugar mais na hospedaria, por isso ele foi dado à luz, né, Maria deu à luz ali naquele estábulo, né, naquele lugar Em Deuteronômio capítulo 14 também fala um pouquinho sobre isso, versículo 28 e 29. Ao fim de... Eu não sei se eu anotei errado, bom, vamos ver. O versículo 28. Ao fim de cada 3 anos... Isso é importante. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virá o levita, aquelas pessoas que viviam da obra de Deus, né? Que são como os pastores hoje, em que vivem, né, da obra, pois não tem parte nem herança contigo. Eles não eram obrigados a trabalhar na terra, tá? Eles tinham uma situação colocada por Deus especial, que eles não eram obrigados a trabalhar, mas eles viviam com o sustento que a igreja do Velho Testamento, que é Israel, dava para eles. O estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que estão nas tuas mãos fizerem.
Então, eles estavam ordenados a cuidar uns dos outros. E uma palavra interessante aqui é a questão do estrangeiro. Porque os fariseus, na época do Senhor Jesus, eles desprezavam completamente o estrangeiro. E passou a acontecer que os judeus, eles passaram a ter uma relação muito errada com o estrangeiro. E essa palavra estrangeiro é a mesma palavra que aparece aqui em Hebreus, no capítulo 13 de Hebreus, né, aquilo que... Hebreus 13. Versículo 1. Seja constante o amor fraternal. Hebreus 13, 1. Não negligenciais a hospitalidade, pois alguns, aí um exemplo, o Jó, né? O Ló. Lembra que o Ló foi visitado por anjos, né? E ele recebeu aqueles anjos na casa dele. Alguns, praticando a hospitalidade, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se vocês fossem presos com eles. Mas a ideia aqui é do estrangeiro, tá? Pessoa de outra etnia, de outra nação, e pessoas que não sabiam falar o idioma deles. Porque os missionários, irmãos, naquela época, quando saíam para as missões, a dificuldade linguística era muito grande, né? Você falar a língua de outros povos. E a ordem de Deus é que o evangelho fosse pregado a todas as tribos, línguas e nações. E a pessoa, como estrangeiro, numa terra distante, ele tinha muita dificuldade para se alimentar, para sobreviver. Então isso era incentivado nas igrejas, né? Essa hospitalidade. Voltando a 1 Pedro, no capítulo 4, e hoje no nosso tempo, né, nós podemos exercitar da mesma forma, né? Abençoando os irmãos, o pequeno grupo, né, quando a gente recebe as pessoas em nossas casas, é um exemplo disso. Versículo 10, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. É o desejo de Deus de abençoar, né, a todos. No sentido que agora já não há mais restrição para o estrangeiro, né? Todos os povos podem ter acesso a essa graça. Cada um conforme o dom que recebeu. O carisma, né, o dom, ele é dado por Deus. E cada pessoa vai exercer um trabalho, um ministério diferente. Mas uma regra geral acerca dos ministérios é essa que está no versículo 11. Essa é uma regra geral que ela precisa ser obedecida, irmãos, com muita intensidade, com muito cuidado por nós. Ele vai dizer assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, com a revelação de Deus. A priori, a revelação de Deus, ela está estabelecida, ela está escrita. Deus, ele não é uma pessoa que fica mudando, assim, hoje eu estou de bom humor, ontem eu estava de mau humor. Deus não tem isso, ele tem um princípio só. Ele nos deu a revelação escrita do seu caráter, da sua vontade. E esse é o critério de julgamento para tudo. Se alguém falar, se alguém ministrar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Fale a palavra de Deus. Fale o texto da Escritura. Essa é a nossa função a priori. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, não na sua. Não no seu sentimento, não na sua emoção, não no que você gostaria, mas naquilo que Deus supre, naquilo que Deus concede. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Porque se Deus te deu uma regra e você não obedece, como é que Deus vai ser glorificado nisso? Porque por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ele domina sobre tudo. Não há nada fora do domínio dele. Portanto, obediência absoluta ao que ele determinou é a nossa função. E uma coisa interessante,
Quando a gente pensa naquilo que está no coração do ser humano, o Senhor Jesus fez aquele diagnóstico que eu gosto sempre de ler e lembrar, né? Mateus capítulo 15. Os fariseus, ou os inimigos do Senhor Jesus, eles estavam usando a tradição deles e os sentimentos dele para contestar aquilo que o Senhor Jesus falava. Mateus capítulo 15, versículo 8. E o Senhor Jesus então cita a Escritura. O Senhor Jesus é Deus. Ele precisava ficar citando a Escritura, se foi ele mesmo que escreveu? Mas acontece, irmãos, que ele não passa por cima da regra que ele mesmo estabelece. Ele falava segundo as Escrituras. Mateus capítulo 15, versículo 8. Ele vai citar aí o Isaías, né? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eles inventaram o culto deles. Eles inventaram um sistema que não estava de acordo com as Escrituras. Versículo 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso contamina o homem. Por quê? Por que contamina? Versículo 18. O que sai da boca vem do esgoto. É isso aí, não? Mas não está, porque a Bíblia é educada, é respeitosa, né? Não está esgoto, está coração. Toda vez que você assim fala assim, ouve o teu coração. Eu não vou ouvir não, irmãos. Eu conheço o meu coração, nunca vou ouvi-lo. Porque esse é um inferno em chamas. Segue o seu sentimento. Não, eu sigo a fé, a Bíblia, a razão. Por que não? A Bíblia não causa sentimento? Causa. Todos aqui estão tendo um sentimento agora. Mas é um sentimento causado pela palavra de Deus. Não é um sentimento que se retroalimenta. Eu olho para mim mesmo e descubro um sentimento. Isso é errado. Lembra que Jeremias 18 diz assim: maldito o homem que confia no homem, em si mesmo, que se acha o suficiente. Esse é amaldiçoado por Deus. O que a Bíblia diz? O que o Senhor Jesus diz? O que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem. O nosso coração não é confiável. Ele não é base para nada a não ser pecado. Então, como que deve ser a nossa adoração? Como que deve ser a nossa vida? Pautada na Escritura, na fé. Porque do coração procedem maus desígnios, versículo 19. Homicídios, adultérios, prostituição, furto. Ah, não, irmão, eu não sou assim, não. Não sou? Não é homicida? Deixa alguém pisar no seu carro, eu quero ver. Deixa algum irmão fazer alguma coisa que você não gosta, eu quero ver. Por quê? Porque no coração do homem é isso que está. É assim que a gente vem ao mundo. Por isso que a Bíblia fala de novo nascimento. Por isso que a Bíblia fala de um novo nascimento que procede do alto, de cima para baixo, pela palavra, pela água que limpa, né? A igreja purificada pela água, que é a palavra de Deus, Efésios 5, 26. Aí ele vai dizer assim: do coração saem os maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Credo, Senhor Jesus, mas por que o Senhor está falando assim do meu coração? Porque Ele é Deus, porque Ele conhece, por isso que Ele fala assim. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contaminam, porque os judeus se apegavam a regras que eles mesmos que inventaram, lavar a mão, um monte de ritual que nunca serviu para nada, mas eles se apegavam àquilo. E ontem o irmão Germano comentou, muita gente faz isso por sinceridade, e é verdade. As falsas religiões são sinceras. Aquele islâmico que falou para mim que o Deus dele é o mesmo que o meu, que eu não tive a chance ainda de responder, mas eu vou responder. Não vou deixar não, pode ficar tranquilo que eu não vou deixar. Ele pensa, ele é sincero quando ele fala isso, mas ele é sinceramente errado. Sinceridade não tem nada a ver com certo. Muitas vezes, gente é sincera, mas sinceramente errado. O que é certo? É a verdade. O que é verdade? É a palavra de Deus. É aquilo que está escrito, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus é o verbo, é a palavra que se fez carne. Ele é a verdade. E a palavra que Ele nos deixou é a materialização dessa verdade. E é nisso que nós temos que estar apegados. Muito bem. Voltando então agora... para terminar, irmãos, eu sei que os irmãos já estão com fome, e a fome é um inimigo aqui essa fome física, né? A fome da palavra, eu espero que aumente. Mas a fome física aqui vai nos atrapalhar um pouquinho.
Oráculos de Deus. Vamos ler Romanos 3:2, tá? Sobre os oráculos de Deus. Algumas versões, 1 Pedro 4:11, fala oráculos. Outros falam palavra, tá? Algumas versões vão trazer palavra, outras versões vão trazer oráculos. Aí em 1 Pedro 4:11. Mas é a mesma coisa, tá? Oráculo quer dizer a revelação escrita de Deus, né? A revelação de Deus. Que no Velho Testamento não estava tudo escrito, mas hoje está tudo escrito. E se Deus der uma revelação particular? Tem que estar de acordo com a Escritura. Se não estiver passando pelo crivo da Escritura, não é de Deus. É da emoção, é do sentimento e às vezes até do inimigo. Se não estiver de acordo com a palavra, não é de Deus. Isso é muito importante, porque Deus não passa por cima do que Ele escreveu. Como que Ele teria um caráter dúbio? Escreve uma coisa, depois faz outra? Nosso Deus não é assim, Ele é fiel àquilo que Ele mesmo estabeleceu. Muito bem, Romanos 3:2 vai dizer o seguinte: sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Esse povo amado, né, irmãos, a eles foi dado os oráculos de Deus, o Velho Testamento. Então, se você não gosta de ler o Velho Testamento, saiba, é a palavra de Deus, é a palavra do seu noivo. Comece a ler. Comece a ler, mas não é ler assim, sabe? É ler para entender. Não entendi, por isso tem a escola bíblica, traz as suas dúvidas, vamos discutir, vamos aprender. Atos capítulo 7, versículo 38. Aí quando alguém falar que o seu Deus meu Deus é desse jeito, o seu pode ser, o meu não é não. O meu é conforme a Escritura, não é conforme a mente do achismo, tá? Porque aqui está o caráter dele. Atos capítulo 7, versículo 38, que diz lá, Atos 7, 38. É este Moisés quem esteve na congregação do deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Esse é o Velho Testamento, palavras vivas do nosso Deus, que são transmitidas a nós. É algo precioso, irmãos. Como que um Deus tão santo, tão majestoso, tão glorioso, tão tremendo, se importa com pessoas como nós? Isso é algo maravilhoso. A palavra dele é exuberante. Muito bem. Para que Deus seja glorificado. Efésios capítulo 3, versículo 20 a 21. Efésios 3, 20 a 21, já vou terminar, irmãos. Efésios 3. Ora, versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele a glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. É a doxologia, né? Paulo gostava de terminar um texto bíblico dizendo assim, você quer adorar o Senhor, conforme essa escritura. Então, se você seguir o ensino dessa escritura, ele termina o capítulo 3 dizendo, aquele que é poderoso, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele a glória, na igreja em Cristo Jesus. Quando passa pela Escritura, o Senhor Deus recebe a glória. E aí nós não somos rejeitados como aqueles fariseus que queriam adorar a Deus do seu jeito, conforme as suas tradições. 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, ele diz assim, antes, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça, no carisma, né, na bênção de Deus, no dom de Deus. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que eu cresço no conhecimento? Irmãos, isso aqui não tem nada a ver com doutorado, PhD, não é isso que ele está dizendo aqui. A pessoa mais simples, assim, que só tem pré-primário e consegue ler. A gente vê sabedoria, mas ler de verdade, ler entendendo, a gente vê sabedoria profunda na pessoa, porque ela está lendo a carta do noivo, ela está preocupada com a vontade do noivo, ela está querendo conhecer o seu noivo, conhecer o seu Senhor. Antes crescer na graça e no conhecimento equilibrado. A graça é aquilo que Deus nos concede.
E conhecimento é aquilo que quando a gente recebe a graça, a gente valoriza a graça e a gente responde estudando, aprendendo, lendo, buscando a vontade de Deus na sua Escritura. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Se você pensa, eu vou para o céu, lá eu vou ficar livre da Bíblia. Não, irmãos. Lá é que você vai ter a Bíblia. E dessa vez, mais tremendamente, porque Deus não muda, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Não é isso que diz lá em Hebreus 13:8? Ele nunca vai mudar. Ele nunca, você vai chegar no céu, bom, graças a Deus, cheguei no céu. Joga fora a Bíblia, que eu não aguento mais aquele negócio de ler Bíblia, estudar. Não, irmãos. Eternamente a palavra de Deus vai ser o nosso alimento, o nosso regozijo, a nossa alegria. Sabe o que está errado? Está errado é que nós não aprendemos a amar a palavra que sai da boca do nosso Deus. Quando nós mergulhamos fielmente nela, ela é o nosso regozijo, ela é a nossa alegria, ela é a verdadeira alegria, ela é maior do que qualquer alegria que o mundanismo pode oferecer. Mas é que nós precisamos de fé para ter esse mergulho. Enquanto nós não fazemos isso, a gente se distrai com o periférico. A gente se distrai com tudo aquilo que não é o verdadeiro pão que desce do céu, que é a palavra de Deus. E para finalizar, como o texto é Romanos, da escola bíblica, eu queria finalizar com a doxologia, com aquela exaltação de Paulo. Ele expõe toda a doutrina, ele ensina. E quando chega no capítulo 11 de Romanos, ele termina essa parte da carta, com a doxologia. Ele fala um assunto muito difícil, que é a salvação dos judeus. E fala que Deus tem um plano para Israel, que vai acontecer, porque Deus não muda, Ele é fiel. E aí quando ele termina esse assunto dificílimo, que ontem nós ficamos aí 2 horas e pouco discutindo, quase não saímos do lugar, mas foi uma bênção, eu saí pulando de alegria, ficamos conversando sobre a palavra, foi algo tremendo. Mas aqui, irmãos, Paulo terminando esse assunto de Romanos 11, depois os irmãos podem ler em casa, vão ver que é um assunto difícil, ele diz assim: ó profundidade da riqueza, 11:33, Romanos 11:33, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, a forma como ele julga, a forma como ele estabelece as coisas são insondáveis. Nós somos vasos de barro, grande parte das coisas nós não vamos saber, não vamos entender. Quão inescrutáveis os seus caminhos para nós que somos mortais e pequenos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ele não depende de ninguém. Ele não aceita, não tem conselho, nada muda a mente dele, ele é eterno, ele já viu tudo, todo o universo depende dele. As estrelas não estão caindo agora, você está respirando agora porque ele está permitindo. Ele é acima de todas as coisas, tudo existe por causa dele. Quem que deu conselho para ele? Irmãos, nós temos a palavra dele aqui, escrita. É triste se nós não valorizarmos isso. O quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Quem que pode cobrar de Deus? O meu direito, Senhor. Você não tem direito nenhum. O seu direito é só o inferno. Ninguém pode falar isso para Deus, porque tudo é dele. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Vou convidar os irmãos a ficarem em pé, para a gente fazer essa oração de gratidão ao nosso Deus, pela exposição da Santa Escritura, pela oportunidade, e liberdade que o Senhor nos deu de adorá-lo conforme a Escritura. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã, por cada irmão aqui presente. Que alegria, Senhor, estarmos aqui reunidos em Teu nome, para Te adorar, para Te louvar, para lermos a Tua carta de amor, Senhor. Muito obrigado pela Bíblia, Senhor. Nós temos liberdade de acesso, nós temos tantas ferramentas para estudar a Tua palavra. Muito obrigado, porque o Senhor concedeu isso ao Brasil, Senhor, ao nosso país. Muito obrigado pelos nossos governantes, as autoridades, e Te agradecemos, Senhor Deus, pelo nosso pastor, o pastor Carlos, que está em Campo Grande, e pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai, restaura a saúde do Denis, abençoa o pastor Carlos lá, Senhor, toma nas Suas mãos essa família que o Senhor concedeu para abençoar a Tua igreja, que eles possam voltar cheios de alegria, que o resultado do exame amanhã seja uma bênção. Toma nas Tuas mãos, Senhor, e que
seja feita a tua vontade, como nós aprendemos aqui na tua palavra. Existe sofrimento para o teu povo? Existe sim, mas que nós estejamos preparados. Mas o nosso pedido, Senhor, é que o Senhor abençoe com saúde, em nome do Senhor Jesus, Pai, porque são nossos irmãos amados e queridos. Abençoa o Denis. Abençoa a tua igreja, Senhor, que nós possamos voltar mais à noite para exaltar, louvar e engrandecer o teu nome. É o que nós pedimos desde já agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.